Boa noite, alunos do terceiro ano. Hoje nós vamos falar no nosso componente curricular de História sobre os regimes totalitários, os regimes ditatoriais, que vai de certa forma surgir na Europa, não vai surgir na Europa, mas vai se estender para a América Latina, principalmente após a crise de 29, porque vai fazer com que a democracia ela desapareça. O que vai ser mais importante a partir daí são o Estado e não mais o indivíduo, ok? Então, como é um assunto muito extenso e longo, então a gente vai dividir. Hoje nós vamos tratar somente do fascismo italiano, Então a gente vai estudar só a parte do fascismo. Na outra aula nós vamos ver sobre o nazismo na Alemanha, que também é um regime totalitário que ocorreu dentro da Alemanha, ok? Então aqui nós vamos tentar entender primeiro o que vem a ser o totalitarismo, Olha, regimes políticos em que o Estado é mais importante do que o indivíduo, ou cidadão, Porque nós indivíduos, cidadão, nós somos cidadão também. Então, ou seja, o regime totalitário ele tira toda a liberdade individual. Por isso que vai dizer que o regime totalitário, que é um regime político, o Estado ele torna mais importante do que nós, indivíduos, que nós, cidadãos. Entendeu? Então tá aí. Então o Estado é que vai controlar tudo. Então isso tudo é em nome dos interesses do Estado. Os governantes passam a controlar de forma absoluta os diversos setores da sociedade, intervindo nos meios de comunicação, nos órgãos de segurança, no sindicato e etc. Na política, na economia, tudo quem vai controlar é o Estado. O indivíduo ele não vai ter liberdade individual de participar, de dar sua opinião, de ter sua própria expressão. Então, isso tudo é comandado pelo Estado. Esse tipo de situação leva ao fim da chamada democracia liberal. A democracia liberal é o que nós vivemos hoje, Nós temos o indivíduo hoje ele é livre. Então nós temos essa democracia liberal. E nesse período que nós vamos retratar dentro da história, então deixa de existir a democracia liberal, deixa de existir a liberdade de expressão, tá ok? Então isso é o regime totalitário. Só resumindo para vocês. Regime totalitário. O indivíduo, o cidadão perde a liberdade, tá? Isso, toda a liberdade de expressão, liberdade individual, ele perde. Quem vai ter esse controle de tudo? Olha, quem vai controlar a economia, quem vai controlar a política, quem vai controlar os órgãos de comunicação, os órgãos de segurança, os sindicatos, tudo é o Estado. Tudo vai ser trabalhado em torno do Estado. O Estado que vai comandar. Então, é o fim da democracia nesse período. Então, o totalitarismo ele surge após a crise de 29. Tá? Então, nós vimos no assunto anterior sobre a crise de 29 que ocorreu nos Estados Unidos, chamada a Depressão Americana. Então, essa Depressão Americana ela afetou todos os países. Tá? Não só a América, mas também os países europeus. Então, eles viram que a democracia não era suficiente para que eles reerguessem, retomassem a sua economia novamente. Então, por isso que esses regimes totalitários eles vão começar a surgir na Europa, vão se espalhar para a América Latina, como o Brasil nós vamos ver depois, mais na frente. Nós vamos ver sobre o Vargas do Brasil de 40, olha, no Estado Novo de 37 a 45. Isso ocorreu na Espanha, isso ocorreu em Portugal. Então, esses países todos vão adotar esse regime totalitário. A gente vai chegar nessa parte depois com vocês, ok? Eu espero que vocês tenham entendido de fato o que é o totalitarismo. Então, olha, aqui nós vamos ver as características dos regimes totalitários. O nacionalismo exaltado,
Isso é muito praticado tanto na Alemanha como na Itália. Na Alemanha, principalmente, a xenofobia, né? Que eles se considerar superior a todo mundo, né? Eles perseguem judeus, perseguem, por exemplo, olha, os homossexuais, eles perseguem, por exemplo, né, os ciganos, tudo. Eles acham que eles são melhores, os alemães. E na Itália vem esse nacionalismo né, exaltado, porque a valorização do Estado, a valorização do nacional, do que é produzido dentro do seu país. Outra característica é o chamado antiliberalismo, né? Passa a ser contra o liberalismo. Olha, sempre eu vou estar voltando, que é para ficar mais fácil para vocês entenderem. Na crise de 29, ela só ocorreu porque os Estados Unidos era um país liberal. O que quer dizer isso? O Estado não intervia em nada, na economia, em nada. Então era liberal. Então, com o regime totalitário, então eles são contra esse liberalismo. Então, por isso que uma das características é esse antiliberalismo, porque eles são contra o liberal. Tá? O Estado é que vai comandar tudo. Outra característica deles, que é a terceira, é o antissocialismo. Eles são contra o socialismo. Uma coisa importante que eu deixei de falar para vocês até na aula, depois que passou a gravação do vídeo, que eu fui lembrar. Eu deixei de falar para vocês que, olha, quando ocorreu a crise de 29, o único país que não tinha sido afetado com a depressão americana foi a União Soviética. Mas aí vem a questão, mas por que, professor? Porque já era um país socialista e quem comandava era o Estado. Eles não viviam num país liberal. Então o Estado controlava tudo. Então, só que a Itália, por exemplo, e tanto a Alemanha, eles vão adotar essa política do antissocialismo. Porque eles têm mesmo que essa ideologia, esse pensamento do socialismo chegasse dentro do seu país. Então eles fazem de tudo para acabar com esses partidos socialistas dentro do país deles. Então por isso que uma das características do totalitarismo é a perseguição ao socialismo. O outro fator, uma outra característica é o antipartidarismo. Então, olha, o que é antipartidarismo, professor? O antipartidarismo, nós vamos ver assim, olha, hoje o Brasil, por exemplo, existe vários, né, partidos políticos. Tá? Então para eles tinham que acabar com essa quantidade de partido político e ficar somente um. Na Itália, era só o fascismo. Então não existia outro partido a não ser o fascismo. Então eles queriam acabar com essa bipolaridade partidária. Então, por isso que eles falam unipartidarismo, né? Uma das características era unir, tornar somente um. Só o fascismo na Itália, só o nazismo na Alemanha, tá? E uma outra característica do regime totalitário, sempre os líderes, como Mussolini na Itália, depois nós vamos ver o Hitler na Alemanha, nós temos um exemplo no Brasil, né, o do Getúlio Vargas, no Estado Novo, eles são liderança carismática. Ao mesmo tempo que são ditadores, eles são uns líderes carismáticos, a população gosta, o cidadão, o indivíduo passa a gostar, porque eles têm carisma, tá? Olha, um outro fator, uma das características é o militarismo, onde eles vão investir na questão militar, questão de produção de armas, tudo isso aí são características dos regimes totalitários. O romantismo, né? A questão do romantismo, de valorizar a sua pátria, de ter amor à sua pátria. Então isso prega muito essa questão de valorização da sua cultura. O autoritarismo, né, que é uma outra característica. O autoritarismo, aquele poder centralizador, eu que mando aqui nessa bagaça, tá? Então é isso. Então você não dá palpite aqui não, quem manda sou eu. Então isso é autoritarismo. A questão do racismo, né, como olha, os alemães fizeram com o judeu, por eles considerar a raça, né, superior, né, ser melhor que os judeus, do que né, do que dos homossexuais, do que os
os ciganos. Então eles perseguem todo esse grupo de pessoas. Então eles têm essa questão do racismo, de ter essa característica de a raça deles ser superior. Isso é uma característica principalmente da Alemanha, lá no nazismo. O irracionalismo, olha, e para eles, o que vai caracterizar é a questão mais do irracionalismo, de você não estar pensando muito na questão das consequências, do racional. Então, uma das características deles era o irracionalismo também, dentro da característica dos regimes totalitários. Olha os slogans, slogans. Não bonito, em inglês. Sou péssimo, mas tá bom. Então, ou seja, olha, quem tem aço tem pão. Então, ou seja, quem tem aço, quem tem matéria-prima, como os minério, então tem pão. Então eles praticavam muito essa questão. Olha outro slogan para vocês verem. Nada jamais foi ganho na história sem derramamento de sangue. Então não importa. Alguém tem que morrer, para você se dar bem. Então nada foi ganho na história se você não derramar sangue. Então, por que eu não matar? Por que eu não conquistar algo matando outras pessoas? Então, eu não vou ter nada. Então, isso eram slogans que eles utilizavam no governo deles. Um outro slogan, Desculpa, tô quase falando o nome daquele cara lá do filme. Slogan. Mas é slogan. O outro é melhor um dia de leão do que 100 anos de carneiro, do que 100 anos de carneiro. Então é melhor um dia de muita batalha, de muita luta, tá? Para depois vir a abundância, a paz, tudo. Então eles pregavam sempre essa questão da luta, de você sempre, você tem que passar por algo para você ter as coisas boas depois. 1 minuto no campo da batalha vale por uma vida inteira de paz. Ou seja, é melhor você ir para a guerra, para a briga, depois a paz vai vir junto com tudo isso. Isso era o lema que eles utilizavam, o slogan que eles faziam. Agora, olha, nós vamos falar para vocês entenderem os regimes totalitários, por que eles foram implantados. Então nós vimos, olha, o que é o totalitarismo lá no início, depois nós vimos, olha, as características dos regimes totalitários, e nós vimos alguns slogans que esses governos totalitários utilizavam, até mesmo para chamar a atenção da população do seu país. Primeiro, nós vamos voltar na Primeira Guerra, nós vamos falar sobre a crise do capitalismo americano, para vocês entenderem depois essa implantação desses regimes totalitários dentro da Europa. Efeito da Primeira Guerra Mundial. Vocês sabem como ficou a Europa após a Primeira Guerra Mundial, ficou toda destruída, principalmente a Alemanha e a Itália, que foram os dois países mais prejudicados com a Primeira Guerra, apesar que vários outros países foram, mas a Alemanha foi a principal responsável pela guerra, e a Itália, que tinha prometido esse território para ela, e ela nada disso recebeu da Inglaterra. Então já criou aquela rivalidade, nessa questão após a Primeira Guerra Mundial, e a Itália ficou totalmente também arrasada com a guerra. Outros problemas causados pela crise do capitalismo, quando a depressão americana aumenta a crise dentro da Europa, todos os países europeus. Então, ou seja, os Estados Unidos queria logo receber o que tinha emprestado, Então, entra em crise novamente esses países da Europa. O outro fator é a incapacidade da democracia liberal em resolver seus problemas. Então, ou seja, esses governos que estavam arrasados, destruído, aumentou o desemprego, a miséria, o país que tinha ficado destruído da Primeira Guerra Mundial, e logo vem a crise do capitalismo, que também volta eles ficar na ruína novamente. Aí eles passam a perceber que a democracia liberal não era mais capaz de resolver os seus problemas, de tirar o país das dificuldades. Então, essa crise da democracia é que vai fazer com que eles implantem esse regime totalitário. O outro fator é o avanço da ideia da esquerda. Então, vamos tentar interromper esse avanço das ideias esquerdistas. O quê? Do capitalismo, do socialismo, do comunismo. Então, esse avanço tem que parar.
Porque a União Soviética não tinha sido afetada com a crise americana. Então, ou seja, estava uma potência enorme também. Então, olha, não, essa ideia não pode chegar aqui dentro da Europa. Nós temos que fazer de tudo para eliminar. Então, essa democracia não é suficiente para resolver essa situação que nós estamos vivendo. Então, isso tudo vai, de certa forma, contribuir para o surgimento desses partidos totalitários, né? Como o fascismo, que nós vamos falar agora, que é o fascismo que surgiu na Itália. Primeiro, olha, a palavra fascismo, aqui, deriva de fácio, nome de grupos políticos ou de militância que surgiram na Itália. Os fascistas italianos também ficaram conhecidos pela expressão camisas negras, em virtude do uniforme que ele utilizava. Então, olha, eu acho engraçado essa questão do fascismo na Itália, porque quem vai tornar um líder fascista na Itália é o Benito Mussolini, né? E ele era um cara comunista, né? Socialista. E ele acaba todo esse pensamento para tornar-se um fascista, né? Um cara que vai ter uma ideia mais totalitária, de tentar levantar o país, mas largando a esquerda de lado. Então o fascismo na verdade, um partido político italiano, né, que eram os camisas negras, que era o tipo de uma milícia particular, que devido ser camisa negra, devido ao uniforme que eles utilizavam, que vai surgir na Itália e que vai crescendo dentro da Itália esse grupo do fascismo. Olha, mesmo com a exaltação da nação e muitas vezes da raça acima do indivíduo, o fascismo não chegou a ser semelhante ou igual ao nazismo, né, que utilizava violência e prática moderna de propaganda e censura para suprir pela força de oposição política e econômica severa e sustentar o nacionalismo, né, utilizando as práticas de xenofobia, que era perseguição aos judeus, perseguição aos homossexuais, aos, né, os ciganos, as prostitutas. Então, isso que usou foram os nazistas. O fascismo, por mais que ele exaltava a nação, por mais que ele exaltava o indivíduo, a raça italiana, mas ele não chegou a ser igual ao nazismo. Isso a gente vai ver mais na frente, ok? Olha, o fascismo tinha como principais características o totalitarismo, que é uma característica, o nacionalismo, o militarismo, o expansionismo, a unipartidarismo e o companheirismo entre os nazistas. Tá? Então, isso são características do fascismo. Então, olha, totalitarismo, vocês sabem, quem comanda é o Estado. Tá? Quem interfere em tudo é o governo, é o Estado. Nacionalismo, você valorizar tudo que tem no país, a sua indústria, você lutar pelo seu país, você defender o seu país. Tanto que as mulheres iam na luta dentro da Itália, né? Elas levantavam bandeira também de valorização do nacional. E o outro é o militarismo, você investir na indústria bélica, de produzir armas, de você se armar. E o expansionismo é você aumentar o seu território, aumentar as suas conquistas territoriais. O unipartidarismo é você ter apenas um único partido. E o companheirismo é porque tanto o Mussolini, Benito Mussolini, era muito amiguinho do Hitler. Então, são dois partidos que eram muito unidos, eram companheiros. Tá? Olha, as características do fascismo. Então, aqui, ó, totalitarismo, que eu já disse para vocês, nada deve vir acima do Estado que não tem, olha, que tem o controle absoluto. Então, quem controla tudo é o Estado. Tá? Então, essa é uma das características. Nacionalismo, como já falei para vocês também, a nação é a mais perfeita forma da sociedade, que a humanidade conseguiu construir. Então, você tem que valorizar aquilo que é seu. Tá? Você, olha, hoje uma característica dos Estados Unidos, né, dos americanos hoje é a questão do nacionalismo, do patriotismo, de você valorizar o seu país. Tanto quando você está assistindo um filme americano, o que você vê logo na abertura do filme lá? Principalmente se é feito nos Estados Unidos. A bandeirinha americana lá. Quem passando. Então isso é o que fazia.
É isso que os regimes totalitários faziam, é você sempre valorizar a sua nação. O militarismo é o fortalecimento do exército, a defesa, do expansionismo, tudo. Então, olha, uma característica que é o antiliberalismo é a ausência da liberdade sindical, econômica e da imprensa. Então, quem controlava tudo isso, olha, era o Estado. Por isso que fala assim, ó, nada deve vir acima do Estado. Tá? O Estado é que tem um controle absoluto. Por isso que fala o antiliberalismo. Então, eles eram contra a liberdade. Tanto a liberdade econômica, liberdade de expressão, tudo. Liberdade sindical. Então, quem comandava tudo era o Estado. Havia uma outra característica, o idealismo, né? Nada era impossível. Nós vamos lutar, nada é impossível. É só vocês lembrarem daqueles slogans, né, que eu mostrei para vocês logo no começo, né? Olha, mas vale você, né, ter na batalha, morrer, derramar vários sangue para você ter minuto de paz, você saber. Então, para você ter conquista, você tem que lutar. Nada é impossível. Ó, eles eram anticomunistas, né? Ou seja, eles tinham aversão ao comunismo. Não concordavam com o Partido Comunista. Eles perseguiam os comunistas. E o expansionismo é a incorporação de território à sua nação, né? Ao seu território. Então, essas são as características do fascismo na Itália. Ó, uma das características do fascismo, ó, é a exaltação do chefe, do qual um grande povo necessita e de um grande homem que guia ele e deve total obediência. Na Itália, Mussolini foi considerado Duce, o condutor, conduzia a sociedade italiana e o povo tinha que exaltar, né? Então, uma das características do fascismo era a exaltação do chefe deles, que era o Duce, que era o Mussolini. Ó, em muitos lugares, inclusive na sala de aula, figurava a seguinte frase: Mussolini nunca erra. Então, na sala de aula era ensinado isso para os alunos, que o chefe, o Duce, que era o Mussolini, ele nunca errava, né? Olha, o fascismo italiano. Criamos o nosso mito. O mito é uma fé, uma paixão. Não é preciso que seja uma realidade. O nosso mito é a nação. O nosso mito é a grandeza da nação. É a frase de Benito Mussolini, né? Para sempre exaltar o próprio governo, o próprio Mussolini, o próprio Duce. Tá? Então essa era como se fosse um slogan dele. Ó, Benito Mussolini, sempre sério, sempre jovem, sempre trabalhando. Para mostrar que ele era o cara. Então as pessoas tinham sempre exaltar, porque esse cara nunca erra. Ele está sempre certo. Por que eu vou desobedecer um cara desse? Então era sempre a linhagem, o pensamento que eles, né, a ideologia que eles sempre falavam para demonstrar o tanto que esse cara era bom para a Itália, né, que iria ser bom governo para a Itália. Ó, crer, obedecer e combater. Mussolini sempre tem razão. Olha outro slogan aí, ó, bacana, ó. O Duce. Vamos sempre estar aqui obedecendo o chefe. Ó, fácil de combatimento. Ó, são tipo os seus, como que eu posso dizer para vocês entender os seus instrumentos, a sua, né, não é uma arma, mas o seu stand-up, assim, de você mostrar que o Mussolini sempre estava ali, o partido sempre estava ali para combater, para lutar pela Itália. Ó, fascismo italiano. Agora nós vamos ver aqui um pouquinho da Itália até ele assumir o poder dele. Ó, a situação da Itália após a Primeira Guerra, né? E a crise econômica, o desemprego, a miséria e a alta inflação. Então estava dessa forma, né, a Itália após a Primeira Guerra e após a crise econômica. O desemprego, a miséria e a alta inflação estava, né, no limite. O governo que estava no poder era incapaz de deter a crise. Então, agitações, greve, avanço de ideias de esquerda, né, atemorizavam a burguesia. Né? A burguesia era os altos donos de indústria, os altos comerciantes. Então, esses que eram os burgueses.
Então eles tinham medo que as ideias da esquerda, do comunismo, chegasse até a Itália. Então teria que alguém parar com isso, combater e resolver o problema, né, econômico, a miséria da Itália. Então Mussolini, que era um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, ex-socialista, organizou o partido, né, os Fácios de Combate. Em 1919, grupo de choque para pôr fim às manifestações. E como eu falei para você lá no início, é como se fosse uma espécie de milícia, né, particular, que defendia que acabava com as manifestações dentro da Itália. Em 1921, foi fundado o Partido Nacional Fascista. Em 22, ocorreu uma marcha sobre Roma, onde milhares de partidários se direcionaram para a capital. Então, ou seja, a capital de Roma ficou cheia dessa marcha sobre Roma. É a partir daí que o Partido Fascista ele vai crescendo dentro da Itália. Na época, quem governava a Itália antes de Mussolini assumir o poder era Vítor Emanuele. Tá? Ele entrega o cargo de ministro para Mussolini. Em 1924, os fascistas ficaram com a maioria das cadeiras dentro do parlamento, iniciando uma grande repressão contra os opositores. Então agora, a maioria das cadeiras dentro do parlamento, agora somos o Partido Fascista que faz parte. Então ele é a maioria. Em 25, Mussolini se torna o Duce, né, que é o que nós falamos lá atrás, o chefe, né, que tem que ser exaltado, né, caracterizando o Estado fascista. Então aí, a partir daí, a Itália já vai ser comandada por Mussolini. Então o Estado ele torna-se um Estado fascista que pregava a harmonia entre o patrão e o empregado com o desenvolvimento ideal do corporativismo. Então quem ia fazer essa ligação entre o trabalhador e o empregador era o Estado. Nada de greve mais, nada de sindicato. Trabalhadores organizados em sindicato governavam o país através do Partido Fascista. Então, quem comandava tudo agora era o Estado. Então, as greves elas foram acabando porque foram sendo perseguidas. Que agora é o Estado que vai controlar tudo. Então, quando o Mussolini, em 1925, quando ele torna o Duce, ele cria o Estado fascista e ele vai acabando com todo esse movimento. Então, ele que vai aproximando patrão e empregado, porque as greves elas vai sendo eliminadas, vai sendo acabada. Em 29 ocorreu o Tratado de Latrão, tá? Um acordo entre o Mussolini e a Igreja, né, Católica, quando foi criado o Estado do Vaticano. Né? Então, a partir de 29 foi o Estado do Vaticano, porque foi um acordo dentro da Igreja Católica, então eles criaram o Estado do Vaticano dentro da Itália. Em 29, a crise de 29 atinge a Itália para tentar superar a crise que, né, que ocorreu nos Estados Unidos, mas que atingiu a Itália, a crise de 29. Então, o que foi feito para superar essa crise? Aumentou a produção de armamentos para a expansão territorial. Em 1936, a Itália invadiu a Abissínia, na Etiópia, porque deixa eu só abrir um parênteses aqui para vocês entenderem a questão. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, eles criaram-se as Ligas das Nações. A Liga das Nações, que vai ser responsável de manter a paz mundial. Mas quem fazia parte da Liga das Nações era só as potências maiores, né, que saíram vencedoras da Primeira Guerra Mundial. Então, quando a Itália ela vai conquistar a Abissínia na Etiópia, o que a Liga das Nações fez? Tô vendo nada. Tampou o olho, como que está aqui, ó. Tô vendo nada, não sei de nada. A Sociedade das Nações nada fez. Mussolini aliou-se à Alemanha e ao Japão em diversas questões internacionais, tá? Como o Pacto de Anticontém, tá? Então, vamos fazer esse pacto aqui que nós vamos poder, né, conquistar território e vamos lutar caso for preciso. Mas a Liga das Nações, lá na frente, quando a gente for falar do nazismo dentro da Itália, vocês vão perceber que quando, né, a Alemanha ela invade território que a Liga das Nações sente prejudicada, né, principalmente a Itália, então o que acontece? Aí sim ela abre o olho, opa, esse aqui não, esse aqui você não entra.
Então aí que vai começar a Segunda Guerra Mundial. Mas a gente vai ver lá na outra parte, quando a gente for falar da Alemanha, quando a gente for falar do nazismo. Até aqui, nós vamos parar por aqui, porque nós terminamos falando sobre o fascismo na Itália. Tá? Então, uma boa aula para vocês. Espero que vocês assistam o vídeo, que vocês façam, entendam. Qualquer dúvida vocês podem perguntar pelo zap, tá ok? Não quiser pôr no grupo, pode mandar pelo PV, que tem meu número lá, vocês podem mandar pelo PV.